Bem, amigos do aulamóvel.com, amigos do Beto Fernandes também, estamos aqui todos nós juntos para a nossa última aula, a última parte do nosso curso de exercícios de direito constitucional, focado aqui nas questões da Fundação Universa aqui de Brasília. Mando agora um abraço para todos os nossos alunos aí que estão comentando, mandando, solicitaram esse curso, é especialmente para vocês. Um grande abraço, meus alunos do presencial aqui de Brasília e região, né? Goiânia, alguns de Minas e tal. Vamos lá então, começando o último bloco. É o Main Event of the Evening, o evento principal da noite. Vamos lá. Temos aqui agora, tá aí meu e-mail, a questão 40. Essa questão é fácil demais, ó, tava tranquila. ATRE, é o cargo que tu quer. Alguns querem, né? Vários alunos estão pretendendo ele. O chefe do Poder Executivo no Distrito Federal deve se preocupar com a série de atribuições estabelecidas na Constituição. Entretanto, não constitui competência do DF, adivinha? Letra A, né? Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro Militar. Todas as outras é dele. Proteger obras, documentos de valor histórico, fomentar a produção agropecuária, organizar abastecimento alimentar, legislar sobre direito tributário e financeiro, legislar sobre direito penitenciário. Aqui você ia matar com aquela regrinha, ó. Preservar, proteger, incentivar, o PPI é competência comum. Vimos isso na aula passada. Competência comum. E agora, é competência concorrente da União, Estados e DF legislar sobre o TUPEF, DEPREVO. Só que palavrão é esse? O que é isso que você está falando aí? É competência concorrente legislar sobre o TUPEF, DEPREVO, direito tributário, urbanístico, penitenciário, econômico, financeiro, defensoria pública, previdenciário e orçamentário. União, Estados e DF participam da competência concorrente. Vale dizer que a competência concorrente, ela legisla sobre preservação, proteção e incentivos. Então, o PPI, ele é legislado na concorrente, legislar. E é executado na competência comum, aqui, ó. Então, ele é executado na competência comum. Beleza? Como ele quer que o DF não faz, é a letra A. Vai se proteger, foi expressa aqui, ó, PPI. Fomentar tem sinônimo incentivar. Acabou, as duas são comuns mesmo. Legislar sobre direito tributário e financeiro, direito penitenciário, né? Todas elas, essas duas aí, é legislação concorrente. Beleza? Seguindo, questões que abordam o servidor público. É um ponto, volta aqui para mim, ó. Se tem um assunto que a Universa gosta de cobrar, se chama administração pública. Então preste atenção nas aulas de administração pública, do direito administrativo, nessa parte de constitucional e preste atenção nesses exercícios agora também. Vamos lá. Olha só. Servidor público, Universa agora, ó. Todos os direitos previstos para os demais trabalhadores da iniciativa privada, como por exemplo fundo de garantia por tempo de serviço, estendem-se ao servidor público. É claro que não. O servidor público só tem os direitos trabalhistas do seletista, aqueles que são essenciais a todo trabalhador. É o 13º, férias, são direitos, licença maternidade, paternidade, direitos que são essenciais a todo trabalhador. Tirando isso, ele não vai ter direito a salário mínimo, irredutibilidade de salário mínimo, direitos assim que são, obviamente, essenciais. Assegurar o salário mínimo para aqueles que recebam remuneração variável, tá bom? Então aí no caso, se você quiser uma tabela que eu preparei sobre essas diferenças, me peça que eu te mando, tá bom? Tem uma super tabela que diferencia, mostra bonitinho qual que é o de cada um. Agora, olha o artigo 40. A aposentadoria por invalidez, em regra, será proporcional. Mas quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei, será integral. Essa é a resposta correta. Veja só, a aposentadoria por invalidez, ela pode ser com proventos proporcionais ou proventos integrais. Integrais, poxa, o cara teve um acidente de serviço,
está com a moléstia profissional, ou seja, moléstia profissional oriunda da atividade exercida, ou uma doença grave, um câncer, AIDS, né? Então, nesse caso, aposentadoria integral. Mas estava jogando bola, tomou uma queda, quebrou, teve um problema na coluna, ficou tetraplégico, não mexe do pescoço para baixo. Meu Deus do céu, que terror. Vai ser aposentadoria por invalidez, proventos proporcionais, porque não estava trabalhando, estava jogando bola. Cuidado. C. É assegurado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e em comissão regime próprio de previdência social. Errado. Servidores em comissão são abrangidos pelo regime geral de previdência social. São regidos pela mesma regra dos seletistas, que o seletista é lá do regime geral de previdência social. Agora, quem é servidor efetivo tem regime próprio, tá? É de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição social dos servidores ativos e inativos. O regime próprio é assim mesmo, é assim. O inativo paga também, tá? No regime geral de previdência social, o inativo não paga. No regime próprio de previdência social, ele tem que pagar. Mas cuidado, esse inativo só paga se receber valores acima do teto do regime geral de previdência social. Esse teto hoje é em torno de R$ 4.663,75. Então, se ele ganha acima disso, quem é do regime geral não paga porque não tem como ganhar acima disso. Quem ganha acima desse teto tem que pagar 11% só do que passa o teto. Beleza? Agora, D, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos para professores, inclusive universitário. Não, é só professores da educação básica. E para você que não sabe o que é educação básica, a Lei 9394 de 96, a LDB, prevê que é a educação infantil, ensino fundamental e médio. Tá bom? Ensino fundamental e médio. Possa aparecer na sua prova educação básica ou educação infantil, ensino fundamental e médio. Beleza? São estáveis após 24 meses, não é mais, agora tá, já o STF resolveu isso, são 3 anos. Tá bom? Então acabou. 41, letra P. 42. Assinale a correta. Para fins de teto remuneratório, os estados, o DF, podem fixar um subteto em seu âmbito, equivalente ao subsídio mensal dos desembargadores. Poxa, parece que ele está copiando o artigo 37, inciso 12. Deixa eu ver. Ao subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ah, não, olha só, é verdade. O sem vergonha simplesmente copiou o parágrafo 12, na verdade eu disse inciso 12, não, copiou o parágrafo 12 do artigo 37. Então aí no caso, é essa a resposta correta. Eu posso ter o teto dos ministros do Supremo e pode ter tetos nos estados. Esse teto não é o do governador, não é do prefeito nem do deputado estadual ou distrital, é do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Beleza? E por que a B está errada? Que durante o prazo de validade de um concurso, do edital de concurso público, não é possível a abertura de um outro. É sim, desde que eu chame os aprovados do anterior, do edital que ainda esteja em vigência. Tá? João ocupa carga horária na administração de 30 horas por semana. Havendo compatibilidade de horário, ele pode exercer o emprego público. Claro que não, tá doido? Para isso ser verdade, ele teria que exercer aqueles cargos acumuláveis. Você está lembrado? 2 cargos de professor, né? Aqueles cargos privativos da área de saúde, 1 cargo de professor com um técnico em científico, aí sim ele poderia, né? Os cargos acumuláveis aí previstos também lá no artigo 37 da Constituição, tá bom? Lá no inciso 16 você vai encontrar os cargos acumuláveis. E a letra D também está errada, é constitucional a criação de cargos temporários, mesmo para atender situações que não sejam de necessidade temporária. Tá doido? Aí não, né?
E aí a investidura em qualquer cargo público exige prévia aprovação em concurso. Existe um fenômeno nefasto chamado comissionado. Nefasto não, viu? Estou exagerando. Tem alguns casos que o cargo comissionado de fato é exigido, mas a maioria deveria ser cargo efetivo, tá? 43. A remuneração dos servidores, ele quer a correta, né? Perdão. Com relação à administração, marque a correta. 43. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei complementar. Claro que não, por lei ordinária, né? Vou dificultar a alteração do salário, tá doido? Agora na B. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Muita gente se confunde com essa parte. Quando eu coloco sem prejuízo da ação penal, eu quero dizer que, além de todas essas responsabilidades administrativas, ele também estará submetido à ação penal, sem prejudicar uma eventual ação penal cabível. Além de todos os atos da improbidade, não estará prejudicada a ação penal. Verdade, não estará prejudicada, não. Ele pode ser responsabilizado penalmente. Até porque ele está dizendo que a Constituição, na letra C, garante ao militar o direito à sindicalização. Militar não tem direito à sindicalização e nem à greve. A D, somente por lei específica, poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei ordinária, neste último caso da fundação, definir suas áreas de atuação. Não é lei ordinária, é lei complementar. Beleza? E aqui, na letra E, as pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado, prestadoras de serviço público. E a Constituição não diz isso aqui de forma expressa. E as empresas públicas e sociedades de economia mista, essa daqui, ó, não está expresso. No artigo 37, parágrafo 6º. O erro está aqui. Fica só: prestadores de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Peraí, professor, mas essa empresa de direito privado presta serviço público? Sim, é que a empresa pública e a sociedade de economia mista, em alguns momentos, eles podem não prestar serviço público, mas apenas explorar a atividade econômica. Tem que estar prestando serviço público. Então ficou um pouco incompleto. É direito privado a prestadora de serviço público. Em alguns momentos, a sociedade de economia mista atua apenas explorando a atividade econômica. Por exemplo, o Banco do Brasil, quando abre uma conta bancária, está agindo, não está prestando um serviço público. Tá? Você tem a Petrobras no posto BR. Tá competindo ali na iniciativa privada normalmente. Então aí, nesse caso, não tem a responsabilização objetiva, porque não há uma prestação de serviço público aí, tá bom? É exploração da atividade econômica, é errada para ela. 44, gigante, hein? José é servidor público em Brasília em 2009. Não, José, em Brasília. E em 2009 foi investido no cargo de vereador. Lembra que vereador é o único cargo que pode acumular com o de servidor? Em um município dos arredores do DF, Águas Lindas, o chefe de José, ao tomar conhecimento de sua posse como vereador, resolveu afastá-lo do cargo. Acerca dessa situação hipotética, olha o que a gente vai ter. O chefe de José agiu corretamente, pois a Constituição veda o acúmulo do cargo. É errado se tiver compatibilidade de horário. B. José tem direito de manter a ocupação no cargo público enquanto estiver exercendo o mandato de vereador, não podendo acumular as remunerações. Sacanagem, pode sim, né? Desde que haja compatibilidade de horário, José pode acumular as duas atribuições e também as duas remunerações. Certo, é essa daí, tá? Aí na D, compatibilidade de horário, a Constituição sempre permite o acúmulo, é errado. Para deputado, outro cargo que não seja vereador, não pode acumular. E na E, o chefe de José só poderá tê-lo afastado se houvesse incompatibilidade de horários. Nessa hipótese, ele teria de optar pela remuneração do mandato eletivo. Claro que não. Ele vai ficar com o cargo efetivo, a remuneração. Então, a certa é a C mesmo. Agora, questão 45, ó.
Acerca do regime de previdência dos servidores públicos, disciplinado na Constituição, assinale a correta. É o artigo 40 da Constituição, hein? Artigo 40. Contribuem para a manutenção do sistema de previdência o ente público, os servidores ativos, inativos e pensionistas. E aí? Olha só, é verdade. No regime próprio, o inativo e o pensionista que ganharem acima do teto do regime geral, acima daqueles 4.663,75, ele vai ter que pagar 11% do que exceder. Beleza? Então é a letra A. Por que a B está errada? Dado o caráter contributivo e solidário, certo, do regime de previdência, tanto geral quanto público, tanto geral quanto próprio, o servidor, para fazer jus à aposentadoria, terá como único critério o tempo de serviço. Não é nem tempo de serviço, seria tempo de contribuição, mas tem também a idade. A idade. O servidor público ele vai se aposentar da seguinte maneira: o homem tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. A mulher, 55 anos de idade, 30 anos de contribuição. E, além disso, eles precisam ter 10 anos de serviço público, mais 5 anos no cargo, em que se dará a aposentadoria. Essa daqui é para você ter proventos integrais. É isso mesmo aqui, ó. Proventos integrais, a média das contribuições. Não é integral ao último salário. Agora, esse modelo é a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Tem a por idade. Na aposentadoria por idade, esse aqui é por tempo, esse aqui é por idade. O homem, 65, mulher, 60 anos de idade e 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, em que se dará a aposentadoria. Essa, aposentadoria por idade. A de cima, aposentadoria por tempo de contribuição. Não se usa mais o termo aposentadoria por tempo de serviço, tá? Além dessas duas aqui, desses dois modelos de aposentadoria, que são voluntárias, tem a aposentadoria por invalidez, que nós já vimos na questão anterior, e tem a aposentadoria compulsória. Na compulsória, ela vai ser de 75 anos, pela emenda constitucional número 88, para quem? Para ministros. Quais ministros? STF, tribunais superiores e ministros do TCU. Essa aposentadoria compulsória, ela será de 70 anos para os demais servidores. Poderá ser 75 também, após a aprovação de lei complementar. Após a aprovação de lei complementar. Então, como é que fica isso vindo aqui para mim? Ó, explicando tudo de previdência para você agora. Fica assim: aposentadoria compulsória aos 75 anos, de imediato, está previsto já, mas apenas para ministro do Supremo, Tribunal Superiores, Tribunais Superiores em geral, TST, TSE, STJ, STM e os ministros do TCU, de imediato. Para os demais servidores, só apenas depois de aprovado uma lei complementar, aumentando aí para 75 anos. O detalhe é que essa lei foi inicialmente aprovada no Congresso e já vetada pela Dilma, então esquece, porque por enquanto fica 70 anos. Entretanto, se ele perguntar dessa possibilidade, a possibilidade continua existindo. Ele pode colocar assim: é correto afirmar que o servidor público
poderá ter aposentadoria compulsória elevada para 75 anos, caso seja aprovada uma lei complementar sobre o assunto. Verdadeiro. Beleza? Vamos lá para a questão então. Olha só, então, letra A é correta, letra B está dizendo que o critério é o tempo de serviço, a C, o regime de previdência é assegurado aos ocupantes de cargos efetivos e comissionados. Dos estados, dos municípios, já vimos, os comissionados não, o comissionado vai lá para o regime seletista, regime geral de previdência social. A concessão de aposentadoria obedecerá a critérios e a requisitos equivalentes para todos os servidores submetidos ao regime de previdência. Errado, sabe por quê? Pode ter um portador de deficiência, pode ter um trabalhador exposto a exposição a agente nocivo à sua saúde. E aí ele pode ter um tempo diferenciado, tá? Tem um próprio professor que tem um tempo diferenciado, né? Então, errada a letra D. E a letra E é proibida a percepção de mais de uma aposentadoria, por conta do regime de previdência próprio do servidor público. Servidores que acumulam cargos de forma admitida deverão, para a concessão da aposentadoria adicional, aderir ao regime de previdência, tal qual o regime geral de previdência social. Errado, como se fosse a previdência complementar. Se os cargos são acumuláveis, eu posso ter uma aposentadoria e a aposentadoria do cargo 2, tá? Então, errada a letra E. Próxima, 46. Acerca da segurança pública agora, hein? Chegamos à parte final aqui. Segurança pública. A Polícia Federal possui a atribuição de apurar infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e exige a repressão uniforme conforme dispuser a lei, ainda que tais infrações não ocorram em detrimento de bens, serviços e instalações da União, interesses da União. Veja, se é interestadual, é mais de um estado. A Polícia Civil cuida das investigações dos crimes estaduais, transcende a um estado, exige repressão uniforme, é PF neles, é certa a letra A. Por que a B está errada? Segundo a Constituição, os municípios podem constituir guardas municipais para suplementar eventual omissão do Estado. Errado. Os municípios, essa guarda municipal é para a proteção do patrimônio municipal, tá? Do patrimônio municipal, os bens e serviços municipais, tá? A C, segundo a Constituição, as guardas municipais possuem a atribuição de colaborar com o órgão de polícia judiciária. Não, eles não exercem a função de polícia judiciária. Cuidado, o Supremo agora em julho de 2015 determinou que guarda municipal tem o poder de polícia administrativa. Na verdade, só reconheceu, né? Esse poder de polícia aqui significa que ele pode aplicar multas de trânsito. Então, guarda municipal pode aplicar multa de trânsito, tá? Esse poder de polícia administrativa é aquele poder lá do direito administrativo. O município não tem atividade de polícia militar. Não exerce atividade de polícia. Agora, tem poder de polícia, atividade de polícia não. Agora, as polícias militares cabem à polícia ostensiva, a preservação da ordem pública e a execução das atividades de defesa civil. Não, defesa civil é bombeiro, corpo de bombeiro militar. Errada D também. Na E, as polícias civis dirigidas por agentes de polícia de carreira, tinha que falar dirigidas por delegados de carreira, tá? E ainda, patrulhamento das divisas interestaduais, nada a ver, a PRF vai fazer isso, tá? Então, de fato, é a letra A. 47, ele quer que você assinale dentre os órgãos abaixo, assinale a alternativa que apresenta o órgão que não se encontram na segurança pública. Lembre que esse rol é taxativo, viu? Rol taxativo. Forças Armadas. As Forças Armadas não fazem parte. Vale lembrar também agora que os órgãos de trânsito possuem responsabilidade de segurança pública.
eles exercem a chamada segurança viária. Segurança viária. Beleza? 48. Quanto à defesa do Estado e dos Santos Democráticos, eu quero a correta. A Polícia Civil e Militar são vedadas a sindicalização e a greve. Só a militar que é vedada. A civil pode. Errada. B. Compõe a Polícia da União, a Federal e a Rodoviária Federal. Bom, compõe mesmo, né? Agora, está faltando a Polícia Ferroviária Federal. Vamos ver se não tem uma outra questão mais completa do que essa, hein? C. A Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do DF tem sua remuneração sob a forma de subsídio e é a União a competência para editá-la. Olha só, não é subsídio, viu? A Polícia Civil é militar. Militar recebe soldo, tá? Recebe soldo. Então, não é subsídio. 40, letra D. O porte de arma é vedado, sem exceções, às guardas municipais. É errado também. A partir de 50 mil habitantes já pode ter porte de arma. Letra E. Para a decretação do estado de defesa, faça necessário que o presidente da República realize prévia solicitação ao Congresso. Errada. Primeiro eu decreto, depois eu comunico. Primeiro é uma comunicação posterior. Beleza? Então, de fato, a letra B ela não está errada, só faltou a PFF, mas ela está de acordo. Compõe? Compõe. Polícia Federal e Rodoviária. Não disse apenas, então, letra B. 49. Com relação à defesa das instituições democráticas, é correto afirmar: a Polícia Federal se destina a apurar quaisquer infrações que tenham repercussão estadual ou internacional. Olha só, quaisquer é demais. Imagine que seja um crime estritamente militar. Aí a PF fica fora, tá? B. A Polícia Civil pode ser dirigida por qualquer servidor. Que qualquer servidor tem que ser delegado, tá doido? C. Compete à Polícia Federal apurar infrações penais cometidas contra a União, certo? Suas fundações e autarquias, certo? Empresas públicas, certo? Sociedade de Economia Mista, eu sabia. Aqui não, ó. Isso aqui, Sociedade de Economia Mista, é a Polícia Civil, ainda que seja a Sociedade de Economia Mista Federal. Aí você vai vir comigo aqui agora, olho no olho. Professor, tem um detalhe. A Petrobras não é uma sociedade de economia mista? É. Professor, por que a Lava Jato quem está comandando é a federal e não é a Polícia Civil? Bom, veja só, é um caso que tem repercussão interestadual, internacional, interplanetária, até mesmo sistema soletária, né? Sistema solar. Então, olha só, é a maior corrupção do mundo e aí, nesse caso, lembra daqueles filmes americanos? É assim, ó, o filme americano tá lá, chega o xerife, tá investigando o caso ali dele, aí descobre que algo maior aconteceu. O que acontece? Chega os federais, FBI, federal, sai que esse caso é meu. O xerife fica, poxa vida, esse por acaso era meu, chega esses federais aqui mexendo com tudo, poxa vida. E aí o federal assume dali, todo pomposo com aquele óculos escuro, que geralmente ele vai com ele no filme americano, né? Aqui é mais ou menos isso. Inicialmente era a Polícia Civil. Entretanto, como tem repercussão internacional, foi continuada a ação pela Polícia Federal, tá bom? Sociedade de Economia Mista, regra geral, Banco do Brasil. Aqui no DF nós temos o Banco de Brasília, tá? São todas sociedades de economia mista. Agora, Caixa Econômica, empresa pública. Correios, empresa pública. Beleza? Então, comigo no quadro. Vamos lá. Daí, eu tenho o seguinte, que o erro é Sociedade de Economia Mista, se tivesse botado Lava Jato, aí era federal, né? D. A Constituição prevê a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Aeroportuária Federal. Não! Claro que não. Olha só, a Polícia Federal exerce a Polícia Marítima, exerce a Polícia de Fronteira e exerce a Polícia Aeroportuária. Coloquei separado aqui mesmo para você visualizar aeroporto e
o aeroporto e os portos marítimos, tá? Tanto um como o outro, a PF que cuida de tudo. Tem 3, mas são 4 atividades aí. E aqui a PF está funcionando como polícia administrativa, preventiva. Mas a PF também pode ser polícia judiciária da União. Tá bom? Polícia Judiciária da União. A Polícia Judiciária dos Estados e a Polícia Civil. Olha a letra E. A Polícia Civil do DF, a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro Militar do DF são organizados e mantidos pela União, mas estão subordinados ao governador do DF. Certinha, de graça, né? PCDF, podia cair uma dessa no seu, né? 50. Marque a alternativa que contém a sequência correta. A 50, então, teremos a seguinte, ó. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, PM de Minas, essa daqui, ó. Independentemente de autorização, desde que a reunião não impeça outra que tenha sido convocada antes para o mesmo local, não sendo necessário aviso. Aí você tá de sacanagem, né? Errada. Será concedido habeas data sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência, coação, liberdade de locomoção. Isso é HC. Errada, habeas corpus, o que ele botou aí, tá? Não é habeas data. O Estado indenizará o condenado por erro judicial, assim como o preso que ficar além do tempo fixado na sentença. Certo? Então tem que aí FFV. FFV aqui, então já estamos chegando aí como se fosse a letra D. Olha só, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso em 2 turnos, por 2/5, 2/5 não, hein? 2/5 não, tem que ser 3/5. 3/5, tá? Então, errada. E aí nós temos a 5ª. São direitos do preso, dentre outros, de permanecer calado, assistência da família, a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. Muitas pessoas acham que eu não preciso, que o policial não precisa se identificar. Precisa sim, tá? Verdadeiro. FFVFV. Será que é isso mesmo? FFVFV, letra D. Beleza? La dernière, a última questão do nosso curso. Certa lei dispôs que parte das vagas disponíveis em determinada universidade pública, reservada a pessoas que apresentassem características étnico-raciais nela indicadas. Cota para negro. Em razão desse comando, alguns candidatos conseguiram ter acesso ao ensino superior, preterindo a outros candidatos com notas mais elevadas, que disputaram as vagas de amplo acesso. É o sistema universal. À luz da nossa sistemática constitucional, é correto afirmar que a reserva de vagas vem comigo aqui de novo, ó, deixa eu te falar uma coisa. Cotas para negro já está constitucionalizado, o Supremo já decidiu sobre isso, as universidades podem, os concursos também podem estabelecer vagas, cotas para negros, devido a... Você pode pensar, professor, mas eu não concordo com isso. Tudo bem, houve uma discriminação racial, ainda existe até hoje, né? Mas houve uma discriminação fundamental do negro no fim da escravidão. Vocês sabiam que no fim da escravidão, 1888, no 13 de maio lá, os negros ficaram 10 anos proibidos de irem à escola? Eles não poderiam ir à escola. E só depois de muito tempo é que foi autorizado. Após 10 anos ele pôde ir, mas não tinha escola no morro. Então só foi ter escola nos morros cariocas a partir de 1900. Tá? Tem uma novela fantástica, fantástica, que derrotou o da Carminha no Emmy das novelas, que se chama Lado a Lado. Mostrou com realidade assim histórica o processo de transição da escravidão, do processo escravocrata para a república, a república quase nova república, né? E também o fim da escravidão e o sistema maior capitalista, né? E aí o que acontece? Lá mostra isso claramente, né? Porque não dá para assistir a novela toda, mas foi uma novela muito top, mostra justamente a evolução da república, o fim do império, início da república, início do futebol, mas resumindo aqui para você. As cotas, elas tendem a reparar aquela discriminação racial do passado,
tá bom? Professor, mas já passou. Não passou não, em 1900 o teu bisavô era escravo. O teu avô, para ir à escola, ele praticamente não foi à escola, o teu avô. Então ele trabalha na lida desde pequeno, então o teu avô é analfabeto. Como é que o teu avô pôde ensinar o seu pai? O teu pai teve que aprender as coisas sozinho. Você com certeza deve ter falado, o meu pai trabalha desde os 10 anos. Ouço isso lá em casa direto, né? Você não quer estudar? Eu trabalho desde os 10 anos, quando era mais novo. Agora você não, você está tendo oportunidade. Na próxima geração já não tem mais a necessidade das cotas, o Supremo já sinalizou para isso. Essas cotas são temporárias, vai chegar um momento que ela não vai ser mais necessária, beleza? Então toda cota é constitucional. Toda cota para negro em universidades de concurso público é constitucional. Vamos para a questão então, olha lá. É inconstitucional? Errada. Letra C é inconstitucional? Não, pode ser a B então. É constitucional, pois todo e qualquer direito fundamental, incluindo a igualdade, depende de lei para definir sua essência. Endoidou de vez, né? Nada a ver. Precisa de lei para definir a essência? Inconstitucional é errado, só pode ser a D. É constitucional, já que a lei pode estabelecer tratamento diferenciado quando certas circunstâncias fáticas o justificarem. Beleza? Então, aí nós temos as nossas questões. Voltando aqui para mim, eu queria deixar um recado para você. Para estar gravando essas aulas aqui hoje para você, eu tinha definido que eu ia fazer isso em casa. Não, vou fazer em casa, é muito informal, mais para os meus alunos do presencial. Entretanto, fui vítima de um golpe chamado sequestro de dados. Pode até cair na prova de informática, tá? Procura lá, o professor de informática até me falou qual o nome, mas eu já esqueci. Professor Renato Mafra. Depois tu puxa aí nos comentários, Mafrão, pra gente aí o nome, né? Safeware, eu esqueci lá. Né? Ransomware, ranço, né? O resto. Pegou. Estão me cobrando $500 para obter meus dados de volta, ou R$ 2.000. Eu acho isso um absurdo. E eu falei, está em cima da hora? Tá, mas eu não vou deixar os meus alunos na mão. Quando a gente tem sede de vitória, de justiça, a gente vai até o fim. Pois vim para o estúdio às 5 da manhã, contei com a colaboração do meu amigo professor Pablo, que abriu seus estúdios para mim, gravei aqui 3 horas seguidas de áudio para dar aula às 8h15 da manhã no presencial. Gravei de 8h15, depois dei aula de manhã, dei aula, fui para o tribunal à tarde, dei aula à noite, deu 11 da noite, eu vim terminar a correção agora, 2 da manhã, de fazer essas questões. Para quê? Para provar que quando a gente quer, a gente consegue. E é essa a mensagem que eu deixo a você. Não perca por força de vontade. Eu posso perder porque de repente eu não me preparei de forma adequada, mas deixar de passar no concurso por falta de vontade, por falta de garra, de ânimo, de sangue no olho, isso não pode faltar não. Isso não vai faltar a você. Beleza? Então, ore, reze, mantenha sua fé em dias, vá fazer sua prova com tranquilidade e conte comigo para os recursos, beleza? Um grande abraço do seu amigo Prof. Beto e fiquem com Deus.